É uma alegria, meninas, mulheres amadas, a gente está de volta. É, o prazo foi estendido por várias circunstâncias, mas esse é o tempo que o Senhor preparou para a gente. E a palavra fala, né, que este é o dia que fez o Senhor. Então a gente se alegra pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que ainda com poucas pessoas participando, perto do tamanho da lista de transmissão, mas a gente sabe que quarentena, isolamento, sábado e família toda em casa é mais difícil, mas que o Senhor fale ao nosso coração e depois elas também vão ter a oportunidade de escutar, porque vai ser gravado. E eu acho que a única pessoa que a gente não conhecia aqui é a Cristiane, né? Que é a primeira vez que está participando hoje. Isso. Ela tinha se apresentado no começo e eu não escutei. Se você puder falar rapidinho só o seu nome, o nome da sua filha, a gente já sabe, né? Que é Giovana. Mas você é de Londrina? Não, eu sou da capital paulista, de São Paulo, da capital mesmo, e tem 3 anos que eu moro aqui com a minha família, eu, meu marido, minha filha, né, a Giovana, e a minha mãe. Minha mãe mora comigo, né? E nós viemos para cá por causa da empresa que o meu marido trabalha e que ele administra, né? Então aí nós viemos para cá por causa da empresa. Eu acabei não conseguindo me recolocar profissionalmente, e aí acabei fazendo o curso voltado para fotografia. Então, hoje eu sou fotógrafa profissional. Ele também acabou fazendo, né, a fotografia junto comigo, justamente para me incentivar, né? E nós dois trabalhamos com foto também. Que Mas legal. assim, a gente está aqui 3 anos e assim, eu posso falar que eu amo Londrina de paixão, é a minha cidade do coração. Eu já até criei poema para a cidade, tanto Uau! que eu gosto, e eu já falei para o meu marido, eu falei, eu não toco aqui Londrina por nada, não quero voltar para São Paulo, não falando da minha cidade, porque é minha cidade natal também, amo de paixão, mas a gente sabe os problemas que São Paulo, por ser uma cidade grande, quais são. E aqui em Londrina, a gente pôde perceber que a gente ganhou muito em qualidade de vida, né? Então, nós ganhamos aqui a Giovana, a gente vê que ela tem maior liberdade, é, ela, ela consegue reviver brincadeiras que em São Paulo não é possível, como Ai, que brincar de benção. amarelinha, sabe essas coisas assim ainda na rua, né? Então, a gente sabe que tem a violência, tem os assaltos, mas não é como São Paulo, que é muito grande. É verdade. Então, aqui não tem poluição, que nem São Paulo. Nós melhoramos até com relação à saúde, que nós somos tudo alérgico. Então, nem alergia a gente não tem mais, sumiu a Que alergia. bênção, glória a Deus. Seja É isso. bem-vinda. A minha sogra Obrigada. é a Irene, que está aí no quadradinho. Eu estou vendo ela embaixo de você. Ela também era de São Paulo e pergunta se ela quer voltar para São Paulo para morar. Não quer, né? Não, aqui é muito bom. É isso aí. Irene, tá sem Obrigada. som, não saiu. Você acha que você ia falar alguma coisa? Então, só para passear em São Paulo. Ah, só para passear. Passear eu gosto. É isso aí, também. Só para passear agora. É verdade. Seja bem-vinda. Muito É, obrigada. então a gente vai fazer uma oração para a gente começar. Claire, que bom que você entrou. Agora a gente está te vendo. Todo mundo estava com saudades. E depois eu vou passar a palavra então para Larita. Tá bom? Nós vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque se o Senhor nos reúne nessa tarde, é porque o Senhor deseja falar ao nosso coração. Nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra, podermos ouvir a doce voz do Espírito Santo aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor deseja nos ajustar, ajustar o nosso coração ao seu coração, aos seus propósitos, aos seus desejos, e que o seu nome seja glorificado por onde nós passarmos.
Eu peço nesse momento que o Senhor unja os lábios da Larissa, da Elô, que vão trazer a palavra, que seu Santo Espírito tenha toda a liberdade no nosso meio, comunique tudo aquilo que o Senhor deseje, que elas sejam vasos de barro nas tuas mãos, Senhor. Nós te agradecemos porque é, teremos a oportunidade de aprender com essa mulher amada chamada Lídia, tudo aquilo que o Senhor deseja ainda nos ensinar, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, sensíveis a ouvir a tua voz. Nós te agradecemos por cada família aqui representada. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muri colocou para gravar, para as que não estão? Sim, está gravando, está automático. A Nicole vai fazer a leitura do texto para a gente. É um texto comprido, é um texto mais extenso, só que com bastante detalhe. E eu acho que é bom até para a gente começar, né, a focar e lembrar e acalmando a mente e o coração. Então, aqui está a minha auxiliar para assuntos aleatórios e importantes. Até onde? Aqui. Tá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Querida, só um pouquinho, só um minutinho. Qual que é a passagem, o endereço? Atos 16, de 6 a 40. Lê mais alto, tá? Lê mais alto. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam de ir a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia. E lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado o que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E, vindo-lhes, dirigiram súplicas, e, tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Obrigada, filha. Amém. Um texto cheio de informação, né, meninas? Então, é muito rico e nós dividimos em 3 partes. A primeira parte fala sobre Paulo, Silas, que diz no texto que estava junto. Provavelmente tinha outro, porque fala ali na parte que a menina que falava, que era adivinhadora, falou assim: seguia a Paulo e a nós. Então dá a impressão que tinha mais gente com eles também, mas como não é falado, as pessoas, né, a gente não tem como afirmar ali. E na ilha, nessa localidade de Filipos. Filipos foi a primeira cidade do continente europeu a ouvir o evangelho. O apóstolo Paulo visitou a cidade em sua segunda viagem missionária, obedecendo uma visão divina, como a gente viu ali, né, no começo do texto. Junto com Silas e provavelmente outros, ele navegou até Troade. Lá, o apóstolo teve uma visão no qual um homem estava de pé lhe pedindo que fosse a Macedônia. A intenção deles, de Paulo, Silas e talvez algum outro, era ir para a Ásia. Mas esses missionários entenderam que aquela visão significava que era para mudarem a rota. Então, obedecendo a Deus, navegaram 2 dias até Neápolis, porto que servia Filipos, que era uma colônia romana, reduto de militares romanos aposentados. E tenham em mente que os romanos eram militares muito, muito, muito maldosos. Eles eram conhecidos pelas técnicas de torturas deles, né? Terríveis. Paulo e Silas ficaram alguns dias na cidade e no sábado foram para a beira do rio, onde algumas mulheres se reuniam para orar. Não havia sinagoga em Filipos porque, pela lei judaica, eram necessários 10 judeus, no mínimo, para formar uma sinagoga. A primeira pessoa mencionada na Bíblia a ser convertida ali em Filipos foi Lídia. Na casa dela nasceu uma comunidade cristã que foi muito querida a Paulo e outros irmãos. Por eles por Paulo, né, ter discernido e obedecido a voz do Senhor para não irem para a Ásia, e sim para a Macedônia. E a gente vai ver sobre isso mais lá na frente. Mas nem tudo foi tranquilidade. Paulo não pôde desfrutar da hospitalidade de Lídia por muito tempo. Ele se incomoda com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e ficava andando atrás deles, dizendo que anunciavam o caminho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo. Ele expulsa os demônios dela. Ué, mas como assim, né, gente? A moça não estava falando verdades sobre as coisas do reino?
Então, por que que Paulo reage daquela forma? Se incomoda, discerne que ela tem demônios e os expulsa. Paulo não aceita a fala da adivinhadora, porque a Bíblia ensina que toda adivinhação é fruto de um espírito maligno. O próprio Satanás reconhece que Deus e Jesus são quem eles são, e isso não torna ele um salvo. Se Paulo não se posicionasse, ele daria a impressão de que é aceitável a pessoa ter vínculos com ensinamentos contrários da palavra e ainda professar o nome de Deus. Nada que o nome de Cristo afirma uma condenação espera essas pessoas. Olha, meninas, que sério esse versículo. Mas, ainda que nós, é Paulo falando aos Gálatas, ou um anjo pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente desse evangelho bíblico que vocês receberam, né, desse que Paulo pregava, no caso nós recebemos, que seja amaldiçoado. Isso está em Gálatas 1, 8 e 9. Que o Senhor nos dê discernimento sobre o que está contrário ou adicionado à sua palavra, no qual estamos acreditando. Agora, voltando ao acontecido, aqueles que ganhavam dinheiro com essa adivinhação da moça ficaram irados com os missionários. Paulo e Silas foram açoitados publicamente, jogados na prisão. Contudo, o amor do Senhor e a submissão à sua vontade fizeram com que os dois, ao invés de se amargurarem contra Deus, cantassem hinos. Já pensou, gente? Presos lá no interior do cárcere lá, com os pés presos, com as costas tudo em carne viva, cantando hinos. Paulo e Silas não agiram com autopiedade, autojustiça ou ressentimento, mesmo numa situação claramente tão injusta. Continuaram fiéis ao Senhor. Aí já uma lição para nós, e nem é de Lídia, nem chegamos em Lídia ainda. Então, Deus se faz presente na situação, causa um terremoto e, com isso, o carcereiro se rende a ele. Como os caminhos do Senhor são realmente insondáveis. O carcereiro é tão impactado que não retém as boas novas a si mesmo. Leva Paulo e Silas para sua casa, cuida das feridas deles, causadas pelos açoites, os alimenta e todos são batizados e se alegram muito. A tribulação de Paulo e Silas, esse preço que eles pagaram, cooperou para o reino de Deus. Além da casa de Lídia, que a gente viu, e vai ver mais, a casa do carcereiro também é ganha para o Senhor. Glórias a Deus, né? Deus também, humanos, Paulo e Silas não poderiam ter sido açoitados e presos sem um justo julgamento. Lembrando que Jesus foi, né, meninas? Ele foi levado para casa de um dos líderes religiosos à noite, que não poderia acontecer, não teve julgamento, as testemunhas foram compradas e tudo aquilo. Então, Paulo passou em menor escala o que Jesus já tinha passado. Paulo e Silas exigem uma retratação e as autoridades acabam se desculpando com eles. Ambos voltam para a casa de Lídia, onde são bem cuidados e seguem viagem. Apesar de ter havido um custo muito alto para Paulo e Silas, essa passagem por Filipos deu início a uma comunidade cristã que apoiaria o ministério deles no futuro. Talvez a jovem adivinhadora, o carcereiro, depois de convertidos ao Senhor, também passaram a fazer parte desse grupo da casa de Lídia. Além de uma igreja iniciada, Paulo e Silas deixaram um testemunho tremendo de discernimento, obediência, sabedoria, fidelidade e ousadia. Quanto aprendizado para nós. Não dava, né, gente, para pular essa parte, né? Então, essa parte de Paulo e Silas e alguns outros, talvez, chegando em Filipos e esse pano de fundo que acontece. E agora a gente vai entrar na nossa personagem de hoje, a mulher da Bíblia chamada Lídia. Como vimos, após alguns dias em Filipos, o Espírito Santo dirigiu Paulo e Silas para a beira do rio, onde mulheres se encontravam para orar. Lídia estava entre elas. Apesar de ser mulher, ela tinha um trabalho importante. Desculpa, gente. Apesar de ser mulher,
Porque naquela época, né, as mulheres não tinham tanto destaque, por isso que eu coloquei, né? Apesar de ser mulher da época, ela tinha um trabalho muito importante. Vendia produtos com a cor púrpura, um corante bem caro. Era incomum na época mulheres terem trabalhos de destaque. Isso indica que ela deveria ser viúva, tocando os negócios do falecido marido, ou solteira. Ela era bem-sucedida. Mas o que Deus olhou foi o seu coração. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Lídia temia e buscava o Senhor, e ele, na sua graça e misericórdia, Considerou isso e a alcançou, cumprindo a promessa de Jeremias 29:30. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo coração. Deus quer nosso coração por inteiro, né, meninas? E não dividido. Não ter uma construção edificada não impediu Lídia de buscar a Deus. A palavra diz que ela o buscava dentro da realidade de recursos, na beira de um rio, com outras mulheres, como de costume. Ou seja, Lídia tinha sede e se dedicava em buscar o Deus vivo dentro das suas circunstâncias oferecidas. Por outro lado, ele, Deus, né, na sua graça e misericórdia, desviou o trajeto de Paulo e Silas para chegarem até lá e levarem a palavra que foi de encontro ao coração dela. Versículo 13, isso. Agora a Elo vai fazer uma contribuição aqui. Queridas, como a gente pôde observar, a Lídia era bem-sucedida, né? Mas mesmo apesar dessa posição financeira que ela tinha de sucesso, as coisas do Senhor atraíam mais ela do que o sucesso, do que o dinheiro, né? Então, muita gente hoje tem dificuldade de associar a vida financeira com Deus. Se tem um pouquinho a mais, já esquece as coisas espirituais e acaba se entregando aos benefícios do dinheiro, né? Então, esse aqui é um ensino que Lídia traz para a gente. Deus é o nosso Senhor e o dinheiro é o nosso servo, né? Então, um dos primeiros ensinos que a gente consegue observar em Lídia. A palavra também diz que Lídia era temente a Deus. Ali no verso 14, eu observei que existem algumas traduções, servia a Deus ou era temente a Deus, né? Então, nós temos um outro ensino aqui importante também, gente. Não basta a gente saber sobre Deus, é preciso temê-lo. E temer não é ter medo, né? Temer é reverência, é respeito, é consideração. Então, a gente vê ali na palavra que Lídia servia ao Senhor, era uma indicação do seu respeito e da sua consideração por ele. Mesmo ela não sendo judia, ela não apenas conhecia o Deus soberano, mas também o temia, né? Então, a gente vê que Lídia adorava e servia a Deus, mas existe algo um pouco mais profundo aqui também. Embora ela temesse a Deus, ela não era salva. Ela não era uma cristã. Como que pode ser isso? Ela estava na reunião da igreja lá no Rio. Mas só depois que Paulo falou do evangelho, ela foi convertida. Ela passou a fazer parte da família de Deus. Agora eu pergunto para vocês, é possível isso? É possível a gente parecer cristão? A gente se reúne, mas eu vou na igreja. Eu vou na reunião da igreja. Eu falo até o bibliquês. Mas não é cristão. Por que acreditar em Deus e adorá-lo a Ele não é suficiente para fazer com que uma pessoa seja considerada cristã salva? Muitas religiões acreditam em Deus, mas não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, não aceitam a sua obra de salvação. O nosso desafio dessa semana, para quem acompanhou o desafio dessa semana,
pôde observar que ali no estudo que a gente teve, a gente pôde observar a supremacia, a suficiência e a centralidade de Cristo. É tudo dele, por ele e para ele. A palavra é clara, gente. João 3,36 fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não está falando que crê no Pai. É no Filho. Pô, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O cristianismo está em Cristo. Ser cristã é ser de Cristo. É ser do ungido, lembra do desafio ainda passado? É pertencer ao ungido de Deus, ao Messias. A salvação está em Cristo e nada mais, ninguém mais. Não existem outras fontes. Nós não dividimos a nossa fé e a glória também não é dividida, é só dele. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. O que nós vemos aqui é que o temor a Deus levou Lídia ao desejo de conhecer mais do Senhor. O temor levou ela a esse passo. Ela estava naquele lugar de oração em busca da presença de Deus. E se aproximou quando Paulo começou a pregar o evangelho. Como é que nós sabemos que era o evangelho que Paulo estava pregando, gente? Primeiro porque o Senhor, quando subiu aos céus, ele deixou expressamente essa orientação: ide e pregai o evangelho até os confins da terra. E segundo, porque no verso 17, a adivinhadora fala que esses eram homens do servo de Deus e vos anunciavam o caminho da salvação. Então, Paulo estava pregando as boas novas sobre Jesus Cristo e Lídia ouviu o que Paulo falava. Essa palavra ouvir aqui, ela significa prestar atenção, se interessar, estar cuidadosa para ouvir a palavra de Deus. E então o seu coração foi aberto pelo Senhor, a obra é dele, né? E ela recebeu aquela boa notícia e passou a ser uma filha de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós passamos a ser filhas a partir do momento em que cremos no Senhor Jesus. E aqui está um milagre na vida de Lídia. O fato dela estar disposta a ouvir a voz de Deus permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração e transformou ela numa mulher cristã, numa mulher pertencente a Cristo, salva em Cristo Jesus. Temer a Deus, gente, pode nos levar até a beira do rio, mas somente crer no Filho é que vai nos fazer mergulhar nesse rio, no rio de Deus. Apocalipse chama, né? No rio de Deus. E aí nós somos lavadas, limpas, curadas e salvas. E crendo nele, fluirão de nós rios de água viva. Né? João 7,38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Salmo 84,5 fala o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O coração da Lídia tinha caminhos aplanados, planos, sem buraco, sem lombada, que facilitava o mover do Espírito Santo, o caminhar do Espírito Santo dentro da sua vida, levando-a para Cristo. Salmo 95, 7, o final do 7 e o começo do 8 fala assim: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Essa suposição, se ouvirem,
e a consequência não endureçam o coração, demonstram que um ouvir correto evita a dureza do coração, especialmente quando nós ouvimos a voz de Jesus, ou seja, o Evangelho. É o Evangelho que faz e conserva um coração terno, amistoso, suave. Lídia ouviu e não endureceu o coração. E, por ter um coração amistoso, o Senhor pôde abrir esse coração e ela receber essa palavra, como diz ali no verso 14. E por fim, gente, o temor a Deus levou Lídia ao primeiro passo de sabedoria na sua vida, porque Provérbios 9:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o começo. Então, temer a Deus foi o princípio da sabedoria de Lídia. Aí ela descobriu que depois do começo daquela sabedoria havia algo mais, havia mais sabedoria, havia toda a sabedoria, havia algo completo, profundo, único, né? Que era conhecer o Senhor Jesus, crer nele e viver para ele. Agora eu volto para a Larissa. Mutou o finzinho do que você falou, Elô. Não, só falei que agora eu volto para você, para a gente terminar de ver essa mulher. Tá bom, continuando então. Então, a Elô nos deu o relato daquela obra interna no coração de Lídia que levou como que o coração dela estava quando a palavra que Paulo prega cai no coração dela. Lídia prestou atenção no que Paulo começou a compartilhar. Não o ignorou por não conhecê-lo ou não conhecer a mensagem que ele pregava. O Senhor já vinha inquietando o coração dela, dando sede por mais dele. Quando ouviu a palavra, ele abriu o coração dela, que não hesitou em torná-la ele abriu o coração dela, que não hesitou em tomar essa palavra para si. Deus chamou e Lídia não resistiu. Ela entendeu que não bastava adorar a Deus, tinha que crer no Filho. Foi salva e batizada, logo em seguida. Ela foi fiel no pouco que tinha e Deus lhe acrescentou muito mais. E a gente vai ver o que tanto acrescentou. Em relação ao reino de Deus, nunca podemos ficar satisfeitos com o que já temos. Temos que ter essa sede de Lídia, pois as riquezas de Cristo são insondáveis e temos muito que aprender dele aqui na eternidade. O cristão nunca fica estagnado, ou avança na carreira ou esfria e desvia. E o desafio dessa semana falou sobre as riquezas insondáveis de Cristo, que revela a imagem do Deus invisível. Gente, como Deus é maravilhoso. Colocou esse estudo, que já estava resolvido desde o ano passado, e colocou o desafio com o mesmo tema que foi resolvido semana passada. E a gente não sabia. E estão se cruzando aí. Olha o Senhor falando com a gente. Contudo, a salvação não se ateve só a ela. Todos da sua casa receberam a palavra e foram batizados. Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos podem ser batizados, mas nem todos serão salvos, só os que crerem e forem batizados. Lídia não protelou em se posicionar por Cristo, teve prontidão de vontade e de obediência. E nós já vimos prontidão de vontade na vida de várias outras mulheres que nós estudamos. A prontidão de vontade está em 2 Coríntios 8:12. E a prontidão de obediência, Salmos 51:12. E agora a gente vai ver outras lições que Deus nos ensina através de Lídia. Gente, ela só aparece nesse trecho que a Nicole leu. Ela não aparece em mais lugar nenhum da Bíblia. E olha quanta coisa! E ainda a gente tem que filtrar, porque se a gente fosse ainda pegar os desdobramentos, né? Ia ficar aqui até amanhã à tarde. Então vamos ver rapidinho aqui. Outras lições que Deus nos ensina através de Lídia. Primeiro, Lídia era hospitaleira
e já se colocou à disposição dos servos de Deus. Insistiu de imediato para Paulo e Silas e outros, talvez, ficarem em sua casa. Ela usou seus recursos para abençoar os servos do Senhor e, por outro lado, teve o privilégio de ouvi-los sobre o reino, aprender mais sobre Cristo e crescer na fé. Gente, imagina Paulo na casa de Lídia, ela acordar por a mesa do café, eles tomarem café junto. Pensa nas conversas que não rolaram lá, gente. Deve ter sido uma bênção, né? Para ele ter sido cuidado e para ela ter sido ministrada, né? Deve ter sido maravilhoso. Quando obedecemos ao Senhor, todos os envolvidos saem ganhando. Por causa de seu coração pronto a obedecer e agir, a igreja de Filipos começou em sua casa. Imagine que perda se Lídia tivesse resistido à voz do Espírito Santo, gente. Não teria tomado café com Paulo e não teria visto a igreja do Senhor crescer naquele lugar. Número 2. Então, primeiro, Lídia era hospitaleira. Número 2. Lídia não se intimidou com o risco que abraçar a recém-recebida fé oferecia. Como vimos nos versículos 20 e 21, os habitantes da ilha disseram que Paulo e Silas perturbaram a cidade, expondo costumes que eles disseram que não deveriam receber nem praticar por serem romanos. Paulo e Silas foram açoitados e presos, e para Lídia interagir, hospedar e receber novos irmãos na sua casa, poderia chamar a atenção desses mesmos romanos e fazer com que ela perdesse seu negócio, fosse também açoitada e presa, expulsa da cidade, sei lá o quê, né? Porque do jeito que eles eram, terríveis. Pela graça de Deus, nada disso aconteceu. Mas a própria Bíblia narra como muitos foram perseguidos e morreram pelo nome de Cristo. Que coragem Lídia teve. Eu acho que ela nem sabia disso, né? Ela, assim como Jesus e mesmo Paulo, não considerou sua vida valiosa para si mesmo, né? Jesus não considerou, Paulo também não considerou. Que o Senhor nos guarde de resistirmos a segui-lo verdadeiramente por medo de perdermos alguma coisa, seja reputação, seja amizade, recursos materiais, né? Que o Senhor nos guarde, que Ele nos dê essa prontidão de obediência e de vontade que Lídia teve. Então, número 1, hospitalidade, número 2, coragem, número 3. O fato de todos terem sido batizados nos revela que ela tratava todos com igualdade. Lídia permitiu que as boas novas chegassem a todos e os incluiu na recepção dos mensageiros. Efésios 6:8 diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor dos seus escravos e o Senhor de vocês está no céu. É o mesmo. E ele não faz diferença entre as pessoas. Os versículos anteriores orientam a conduta dos que são empregados, os quais eram a grande maioria nessa fase da igreja. E fala assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-lo quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre, né? Então, é um desafio. A gente não consegue nem imaginar a prática desse versículo, desses versículos, porque essa questão de escravatura já ficou para trás há muito tempo. Mas nós temos funcionários, nós temos assistentes, nós temos, né? E até hoje ainda existe muito coronelismo, como a gente sabe. E às vezes até um preconceito, às vezes velado no nosso coração. Então, que o Senhor nos guarde, guarde também os nossos funcionários e que a gente possa ser bênção na vida deles, como Lídia foi. Ela estava com eles na beira do rio, todos foram batizados depois, todos estavam na casa com Paulo, né? Ela tratava todos com igualdade. Número 4. Lídia também tinha um relacionamento saudável com os bens materiais. Ela ia na beira do rio orar com os seus, mesmo sendo ocupada e rica. Nós estamos dando prioridade, tirando tempo para gastar com o Senhor na nossa ocupação, né? Ou os afazeres e distrações do mundo nos dominam. Ela disponibilizou seus recursos para a obra,
porque ela recebeu, né, os missionários ali. Talvez já tivesse ouvido e crido em Deuteronômio, sem saber, né, porque ela não conhecia as escrituras. Olha que Deuteronômio 8, 17 e 18 diz: Não suceda que digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes, te lembres do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir essa riqueza. E a gente sabe, né, gente? O Senhor dá, o Senhor tira. Nada vem do nosso recurso. A gente tem força hoje, pode estar doente amanhã. Tudo, Salmo 87, 7, todas as nossas fontes estão em Deus. Tudo vem dele. E tudo também ele tira pela mão dele, se assim lhe aprover. Não podemos nos vangloriar do que somos ou do que temos, porque tudo vem do Senhor pela sua graça e misericórdia para o cumprimento dos seus propósitos. E ele pode tirar no piscar de olhos. Lídia usou os seus recursos para o cumprimento dos propósitos do Senhor. Que bênção, né? Que lição. E não é ter muito recurso para poder disponibilizar para o reino, tá, irmãs? Qualquer pouquinho na mão do Senhor, a gente já estudou Mulher Cananeia. Migalhas, né? O Senhor faz maravilhas. Os peixinhos e os pães, né? Pouquinho para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sobrou. Então, não é questão de quantidade, é a questão da consagração daquilo. Vemos na vida de Lídia a prática de 1 Timóteo 6, 17 e 18. Manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, põe esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que os ricos façam bem, enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente, de boa vontade, sejam comunicáveis, não guardem aquilo só para si. Que entesourem para si o quê? Um bom fundamento para o futuro, não o futuro da aposentadoria, para que possam para que possam se apoderar da vida eterna. O nosso futuro, gente, não é a aposentadoria, é a vida eterna, tá? Então, olha aqui, nesse versículo, o que a gente aprende? Esperança das riquezas. Elas só nos ajudam até um certo ponto. Não compram paz, não compram saúde, salvação, bons relacionamentos, nem leito na UTI, né, gente? Como nós falamos, né? Essa é a esperança das riquezas. Uma hora vai nos frustrar. As incertezas da riqueza. Elas podem acabar de um minuto para o outro. Gente, quem é novinho igual eu e lembra do Collor tirar todo o dinheiro da poupança do povo? Vocês lembram? Deixou 50? Ai, que bom que tem outras menininhas no grupo. Ele deixou 50, sei lá o quê, porque eu nem lembro que dinheiro que era. Acho que era cruzado novo, sei lá o quê. 50 daquilo. O que é, Elô? Fala, você está mutada. 50 o quê? Denários? Denários. Deixou 50 dinheiros, sei lá de qual espécie na época. E tem gente que se suicidou. Vocês lembram disso, gente? Porque a esperança deles, o fundamento deles estava naquilo. E 50 reais não leva quase a nada hoje, né, gente? Então, pode acabar de um minuto para o outro. Devemos depender de Deus, que usa quem e o que Ele quer para nos prover, e não as coisas desse mundo. Gente, se você serve o Senhor, é sustentado pelo ministério, amém. Se você tem um emprego, amém. A fonte é a mesma. O teu empregador é pela mão de Deus, o teu ministério é pela mão de Deus, seja qual for a tua fonte, é a mão de Deus. Não existe patrão. A nossa fonte é o Senhor, né? Ricos desse mundo. Somos todos nós, porque nós temos as riquezas insondáveis de Cristo, meninas. Mas aqueles que têm bens materiais em abundância devem juntar tesouros para serem ricos na vida eterna. Mateus 6,19. O nosso foco aqui deve ser este: entesourar um bom fundamento para a vida futura, para que possamos apoderar, não aposentar, na vida eterna. Mas vai ser uma aposentadoria magnífica, né, gente? Aposentadoria na eternidade. Nossa, sem pagar imposto perante
o Senhor maravilhoso que a gente espera tanto, né? Nosso Deus riquíssimo, que cada desafio, cada estudo, a gente fica mais assim, até constrangida, né? Pela grandeza dele. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar a parte de Lídia, um último parágrafo. Lídia nos ensina que uma mulher bem-sucedida é a que teme ao Senhor, que o obedece prontamente, que abre a sua casa, dispõe dos seus bens pela obra, que trata todos com igualdade. Que ele opere em nós essas realidades, caso ainda não as estejamos vivendo. Então, vamos só lembrar rapidinho. Ela temia o Senhor, ela o obedece prontamente, abre a sua casa, dispõe dos seus bens pela obra, trata todos com igualdade. Amém. Que ele gere essa mesma obra no nosso coração. Então, agora, a gente vai ver rapidamente sobre essa igreja que foi formada na casa de Lídia. Que privilégio, né, gente? Que privilégio. Olha lá. A igreja. A epístola de Filipenses mostra que Paulo e os irmãos de Filipos acabaram formando um vínculo bem forte. Paulo os visita 2 vezes, que está em 2 Coríntios 8:15 e Atos 26, sendo a última vez perto de sua morte. Os irmãos de lá também o visitam, quando ele estava preso em Roma, e contribuem generosamente com o ministério dele e com cristãos necessitados em Jerusalém e Tessalônica. Gente, daquela ilhazinha, aquela localidadezinha naquela ilhazinha, eu não falei das migalhas, do pouquinho na mão do Senhor? Olha o tanto que a igreja dos filipenses fez. Que bênção! E eles não deviam ser um grande número, porque era uma ilha pequena, era uma localidade pequena, perto do porto. O porto era maior. E olha só o tanto que Deus abençoou e fez render a contribuição deles. Eles ajudaram os irmãos de Jerusalém e Tessalônica numa fome muito horrorosa que aconteceu por anos. Foram uma bênção. E depois, durante o aprisionamento de Paulo, mandaram mais uma oferta a ele, através do irmão Epafrodito. Vocês conheceram alguma grávida, tá aí bom nome para sugerir Epafrodito. Inesquecível, né? Essa generosidade dos irmãos de Filipos pode ter sido difundida por Lídia, visto que foi na casa dela que o grupo começou. Paulo cita algumas características dos filipenses. Capítulo 1, versículo 5. Pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. Gente, do primeiro dia. Parece que eles conheceram o Senhor e já foram santificados, esses filipenses. E a gente sabe que a santificação é um processo, mas olha lá, a cooperação no evangelho desde o primeiro dia. Por que cooperação no evangelho? Porque contribuindo com Paulo, que ia levando o evangelho, eles indiretamente contribuíam também. Paulo os elogia pela cooperação deles com a obra do evangelho desde o primeiro dia, que sabemos que foi na casa dela. A palavra de Deus os impactou muito, a ponto de mudar suas vidas de imediato, e eles quiseram contribuir para que Paulo levasse as boas novas a quantos tantos ele pudesse. Eles começaram a dar um fruto assim que conheceram o Senhor. Que testemunho, gente! E nós que estamos há anos na carreira cristã, nós estamos dando missionários por tabela, contribuíram para Paulo, para outros irmãos, e assim o evangelho foi caminhando. Outro texto, Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa equidade, olha essa palavrinha, presta atenção, equidade, notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, a gente pode ler, eu gosto muito de ler versículos de trás para frente. Perto está o Senhor, amém, glória a Deus, nós ansiamos por esse dia. Mas então seja a vossa equidade notória a todos. Olha só. Paulo via muitos atributos de Cristo nos filipenses, pois a palavra equidade, que chama epieikes no original grego, significa uma combinação de... Gente, presta atenção o que essa palavra significa. Paciência,
meiguice, modéstia, domínio próprio, espírito controlado, magnanimidade, temperança, altruísmo, gentileza, clemência e moderação. Só isso. Só isso significa. E eles eram tudo isso. Então, vamos ler de novo o que significa. Paciência, meiguice, modéstia, domínio próprio, espírito controlado, magnanimidade, temperança, altruísmo, gentileza, clemência e moderação. 11 desdobramentos. Gente, eu não quero que vocês me chamem mais de bonita, inteligente, querida. Pode me chamar de equidade agora, tá? Ou chama então já no grego. Ai, ela é tão epieix. Ai, que lindo! Gente, ela é tão epieix. A gente não quer ser chamada assim? Gente, isso aqui é tudo que Cristo é. A gente tem que orar para o Senhor fazer isso na nossa vida, para as pessoas verem isso. Falar, olha, um grupo de irmãos serem conhecidos pela sua equidade, que coisa maravilhosa, meninas. É tanto adjetivo que eles tiveram que achar um para resumir. Que coisa maravilhosa. Os irmãos de Filipos eram verdadeiramente imitadores de Cristo. Que maravilha de testemunho desses irmãos, que começou através da obediência de Lídia. É tremendo demais. E quantos desses atributos temos formados em nós? Eu não vou nem falar de meiguice e outras coisinhas assim, né? Mas cada um sabe de si. Será que estamos levando os irmãos ao nosso lado a serem imitadores de Cristo, meninas? Será que nós estamos a se engajarem, contribuírem para a obra, segundo a vontade de Deus para a vida deles, como Lídia fez? Nós não vamos servir ao Senhor da mesma maneira. O Senhor vai levantar cada uma de nós de uma forma. Uma vai contribuir, outra vai ensinar, uma vai contribuir para outra e ensinar, para outra e levar a palavra. Cada uma tem um dom. Cada uma tem um dom, né? E a combinação do dom, do dom que Deus dá, ou mais de um, né? Para cada uma, e esse grupo junto, tem que formar um grupo onde essa equidade, essa característica de Cristo seja transbordante. Seja transbordante. Nossa, que maravilha! Que todas as assembleias que se reúnem ao redor do nome de Cristo sejam conhecidas assim, porque ele fala, perto está o Senhor, sejam vocês conhecidos pela vossa equidade. Gente, eu não tinha parado para pensar nesse versículo, o Senhor não tinha me revelado ele até esse estudo. Foi tremendo para mim, esse trecho aqui, né? Amém. E as surpresas de Deus para a gente finalizar. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, para o Senhor nos anunciar, olha lá, de trás para frente de novo, para o Senhor nos anunciar coisas grandes e firmes que a gente não sabe, nós somos extremamente limitados, para Ele nos responder, o que a gente tem que fazer? Clamar a Ele. Clamar a Ele. Esse versículo pode ser realidade na nossa vida, também como foi na de Lídia. Lídia não ia na beira do rio clamar para o Senhor? Ela nem tinha noção do que ela estava fazendo. Ela não tinha esclarecimento, não tinha entendimento. Ela não tinha base, fundamento na fé para saber o que ela estava fazendo. Mas aquela inquietaçãozinha, ela respondia. Aquele buraquinho que nada satisfaz, ela ia buscar aquele que ela achava que podia saber, coisas grandes e firmes que não sabe. Quantas coisas ele revelou a ela a partir do encontro com Paulo? Oi. Travou um pouquinho, você tem como repetir essa última parte? Por favor. De que parte? Da onde vocês ouviram? Quando você voltou ali pro... Ai, eu não vou saber dizer exatamente aonde. Mas volta aí a última frase, o último parágrafo, acho que já dá. Bom, eu repeti o versículo, né? Depois do versículo. Ah, tá. Não, então eu vou seguir a leitura aqui, ó. Esse versículo pode ser realidade na nossa vida, também como foi na de Lídia. Quantas coisas ele revelou a ela a partir do encontro com Paulo, né? Ela não fazia ideia, gente. Paulo não fazia ideia, né? Quantas coisas Deus quer nos revelar da mesma maneira, num pequeno com ele que a gente tire tempo,
numa obediência mínima, daquela inquietaçãozinha que só Ele pode aplacar no nosso coração. Quantas coisas Ele quer nos revelar. Naquele dia, quando ela se dirigiu ao rio, ela não sabia que a igreja de Filipos ia começar na sua casa. Clamar ao Senhor de todo o coração, como Lídia fazia, pode ser o início de uma jornada maravilhosa na fé. Sabemos que Ele anseia em ter comunhão com seus filhos e quer dispensar sobre nós as riquezas insondáveis de Cristo, para sermos santificados cada dia mais e vivermos a realidade dos filipenses, de amor, cooperação na obra, a realidade de equidade. Que bênção, gente, que a gente possa obedecer como Lídia, buscar o Senhor, porque Ele vai falar com a gente. Para encerrar essa parte aqui, 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem muitas coisas preparadas para nós. Nós só precisamos nos chegar a Ele, que Ele vai se chegar a nós e responder e revelar. Amém?